Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. Antes de eu ler a pergunta aqui que vai nortear a nossa reflexão, deixa eu falar para você da Bioma Brasil. A Bioma Brasil é uma empresa que trabalha com produtos naturais, tem a argila branca, que no caso é a que eu uso, que você pode pegar o kit, vem argila branca com o óleo de copaíba, tem argila vermelha, pode pegar no kit, que vem então com o óleo de macadâmia, ou você pode comprar só a argila, só o óleo de copaíba, só o óleo de macadâmia. É muito bacana, gente, produto de extrema qualidade. Eu uso a argila branca, certo? Ela tem controle de oleosidade. O óleo, ele é prensado a frio, o que faz com que ele não perca nenhuma das suas propriedades. É só você digitar aí biomabrasil.com, biomabrasil.com, e você vai encontrar o site e você vê lá todas as especificações. E vamos então ao comentário, a pergunta dela que diz assim: meu ex já está em outro relacionamento. O que fazer? Meu ex já está em outro relacionamento. O que fazer? Olha, minha querida, não nos resta outra coisa a não ser seguir. Não é verdade? Eu vou querer ficar conquistando, reconquistando uma pessoa que já até iniciou um outro relacionamento com outra pessoa? Porque, veja bem, uma coisa, gente, é quando a gente passa pelo término, a gente às vezes acha que a culpa foi nossa, que a pessoa nos dava indicativos, nos dava alertas, não tá legal, muda, isso aí não é legal, você, sabe, você tá me desgastando, aquela pessoa com cobranças ou coisas assim. E aí a pessoa não aguenta e termina, e aí a gente fica muito mal porque a gente se considera o culpado pelo término, a gente corre atrás, mas a pessoa não quer mais. Então, eu estou indo atrás de alguém porque como se eu quisesse reparar o meu erro. Ou seja, nossa, foi preciso eu te perder para eu reconhecer que de fato você estava certo, desde que eu tenha reconhecido, né, gente? Porque não adianta fazer isso só por fazer. Se eu de fato reconheci, então eu posso tentar querer então mostrar para a pessoa que ela pode confiar em mim agora, porque eu aprendi a lição e eu realmente mudei, eu realmente vou colocar, sabe, tenho novos propósitos, não por você, mas por mim. Agora, quando a pessoa termina, não quer mais estar com a gente e já está com outra pessoa, bom, gente, não nos resta outra alternativa a não ser seguir o nosso caminho. Agora, eu fiz uma live hoje é dia 4 de novembro. Você sabe que o meu programa agora da rádio, ele está sendo transmitido ao vivo aqui também no YouTube. E o pessoal tem participado, tem sido muito bacana. E hoje, na live de hoje, foi sobre as 5 fases de um término. Claro que nesse vídeo aqui eu não vou falar, né, o tempo que eu falei lá na live. Lá, gente, né, eu esmiucei a questão. Mas só para vocês entenderem. E está dentro desse contexto. A primeira fase de um término é a descrença. Ou seja, é aquele momento que, apesar daquele punhal ter entrado no seu peito, ter cravado o seu peito com aquela frase, por exemplo, não dá mais, a gente não dá mais certo, porém você fica meio que anestesiado. Então, é a fase da descrença nesse sentido, parece que você não acredita. Você sentiu a dor, mas parece que ela não te causou tanta dor. Parece que, tipo, não, isso vai mudar. Por isso que é a fase da descrença. Eu acredito que amanhã a pessoa vai voltar.
Então, eu vou falar bem resumidamente, tá, gente? Essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase da raiva. Ou seja, a hora que você sai dessa fase da descrença, ou seja, você percebe que a pessoa não vai voltar, aí você começa a ficar com raiva. Ou seja, você, como que pode? Onde já se viu? Falava tudo que falava. Agora me deixou, gente, fez isso comigo, já tá até com outra. Ah, não. Aí é na hora, meu bem, que aí os pobres ursinhos de pelúcia são torturados, não é? São jogados no lixo, são estrangulados. Os cartões, as cartinhas, as mensagens, fotos. É nessa hora, na hora da raiva, que se bloqueia em Facebook, exclui de WhatsApp, é aquele forfé todo. Nessa hora da raiva, certo? Essa é a segunda fase. Só que aí vem a terceira fase. A terceira fase é a carência ou depressão. Ou seja, essa é a pior de todas. E é geralmente nesta fase que às vezes eu recebo a maioria dos e-mails. Quando a pessoa está passando por essa fase. Ou seja, eu passei pela fase da raiva, agora a raiva passou. Eu percebo que não é a raiva que vai fazer com que a pessoa volte para mim. Então, quer dizer, não é a raiva não adiantou nada. Não fez com que a pessoa voltasse para mim. Então agora eu me deparo com a realidade de que de fato o término ocorreu. Então agora eu começo a ficar carente, me sentindo vazio, começo a acreditar que eu nunca vou gostar de ninguém como eu gostei dessa pessoa. Ninguém vai me preencher como essa pessoa me preenchia. Eu nunca mais vou sentir atração por alguém como eu sentia por esta pessoa. Então, nós entramos aí na fase da carência, da depressão. É a fase em que eu quero, desbloquear a pessoa do Facebook. É a fase em que eu quero, então, mandar desbloquear do WhatsApp. É a fase que eu quero mandar mensagem, porque eu estou me sentindo vazio, porque eu estou me sentindo carente, porque a tristeza tomou conta do meu coração, porque a vida ela ganhou um filtro preto e branco, não enxergo nada mais colorido, nada tem mais graça. Esta é a fase aguda. Depois a gente entra na quarta fase, que é a fase da aceitação. Ou seja, eu começo a entender que, minha querida, é o que você tem que entender agora, é a fase da aceitação. Cara, meu término ocorreu e ele já está até com outra pessoa. Ou seja, não adianta eu ficar com raiva, não adianta eu estrangular os ursinhos, não adianta eu fingir que não aconteceu, não adianta eu entrar dentro de um tempo que não existe mais. Porque lá na fase da carência e da depressão, é a fase em que, a terceira fase, é a fase onde a gente só começa a lembrar, na fase da raiva, que era a segunda, a gente lembra só de coisa ruim da pessoa. Na fase 3, que é a fase da carência e da depressão, é o inverso. A gente só lembra das coisas boas da pessoa. Ai, por que foi tão gostoso? Ai, aquele beijo maravilhoso, não sei o quê. Só que eu não lembro dos outros beijos horrorosos, eu não lembro, do que a pessoa me fez de ruim. Eu só lembro das coisas boas na fase da... Agora, na fase da aceitação, eu entendo que meu relacionamento teve momentos bons e ruins e eu começo, inclusive, a entender o motivo do término. Eu começo a entender que realmente a gente não dava certo. É a fase da aceitação. E eu começo, inclusive, a me questionar. Nossa, gente, e eu fiz tudo aquilo? Nossa, é o momento em que a gente começa até a sentir uma vergonhinha. Nossa, eu fiz aquilo, fiz aquele outro, tive aquela atitude, aquela outra... Eita, Giovana, que vergonha! Você está entendendo? E aí entramos na última fase, que é a fase da motivação. A fase da motivação é a hora que a gente começa a aceitar os convites dos amigos para sair. Antes a gente até aceitava, mas a gente ia e achava chato. Achava que não tinha graça.
Agora a gente sai, aceita o convite, a gente sai e a gente celebra a saída. A gente curte a saída. Aquele filtro preto e branco, ele começa a ir embora. Aquele filtro preto e branco começa a perder esse filtro, ele começa a se desfazer e um outro filtro, o filtro colorido, vai assumindo o lugar desse filtro preto e branco. Então agora é a hora que eu começo a me motivar de novo, é a hora que eu percebo que, e isso é importantíssimo, eu percebo que agora eu vou dar um tempo para mim, né? Não, eu vou dar um tempo para mim, sabe? Eu tô de boa, tô tranquilo, ao invés de eu me afundar, porque o problema é que muitas pessoas, elas param na fase da carência e da depressão, por isso que eu falei que é a terceira, que é a fase aguda, elas não saem dessa fase. E é nessa fase que elas iniciam um outro relacionamento. Por isso que depois, onde eu já tinha um problema, eu só aumento o problema. Eu não passei da fase da carência e da depressão, eu já quis entrar num outro relacionamento. Tá entendendo, gente, o problema? Por que que tanta gente sai de um relacionamento, entra em outro e só vai entrando em um novo problema? Eu só vou trocando de problema, na verdade? Porque eu não resolvi. Eu achei que aquela filosofia horrorosa, um amor só se esquece com outro amor. Então eu estava na fase da carência, da depressão, para esquecer alguém, eu já entro num outro relacionamento. Eu não passo pela outra fase. Eu não passo pela fase da aceitação, eu não passo pela fase da motivação. A fase da motivação, muita gente não atinge a fase da motivação. A hora que eu então, cara, sabe, eu me redescubro, eu dou um ressignificado para o meu viver, porque a vida é minha. Então a relação acabou, não a minha vida. Então eu me enxergo, eu percebo o meu valor. Muita gente não chega nessa fase da motivação. Então, minha querida, a sua pergunta me motivou a falar dessas 5 e essenciais fases, e estou falando resumidamente para que a gente possa entender este processo. Já é interessante entendermos que o término, ele é um processo. E este processo é constituído de fases. Em qual fase você está? Onde você se encontra? E o que você então tem feito para que você avance fases? André, quanto tempo uma fase dura? Impossível dizer. E, meu Deus do céu, né? Seria absurdo alguém querer colocar um tempo específico para cada fase. Até porque é absurdo mensurar isso. Porque vai depender de cada pessoa, do sentimento envolvido, de como você se coloca diante da sua própria vida. Então, cada fase vai durar de acordo com a pessoa envolvida, os sentimentos que estavam envolvidos, outras situações e contextos nos quais você se encontra e tantos outros fatores. Certo, meus amores? Pense nisso, reflita sobre isso, porque isso é importantíssimo. Não deixe de se inscrever. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, gravação privada, do meu treinamento, dos meus livros, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu, não esquece de dar o seu joinha, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.